Veridiana Julião. Hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo. Na semana passada nós começamos a falar sobre Instagram e a gente ainda não terminou esse bloco, né? Porque ainda tem bastante coisa para a gente conhecer sobre o Instagram. Só que antes da gente conhecer sobre o Instagram, aproveita para curtir a nossa página, né, do Saindo da Crise. Passa para aquele seu amigo que é empreendedor, que de repente está passando por alguma dificuldade nesse momento e quer muito conhecer a ferramenta do Instagram. O Instagram tem tido insights brilhantes, né? Ideias maravilhosas que vendem muito. Então, quem sabe você não é o próximo a migrar e levar o seu trabalho para o 100% virtual, né? Hoje eu estava conversando com uma amiga que tinha assistido o programa da semana passada e ela falou, olha, Veridiana, já consegui alguns resultados. Eu falei, que legal. Então, ao longo né, esses resultados, eles têm que começar a aparecer. Então, vai acompanhando, aí se você não puder, pega a parte gravada, ou, de repente, se chegou pela metade, né, entra lá no Saindo da Crise, e vamos juntos vencer essa batalha da pandemia. Gente, ontem eu dei uma volta pelo comércio local, eu fiquei verdadeiramente triste, né? Tantas lojas fechadas, tanta gente que podia estar voltando aos poucos, né? Para vocês terem uma ideia, eu passei em 2 comércios que estavam com senha para entrar. Então, como as lojas são um pouco pequenas, as pessoas estão pegando senha para entrar. E muitas vezes a pessoa que já está ali na porta, ela 2, 3, 4 minutos que seja, se a pessoa já está fazendo uma outra coisa ou já foi para aquele local para fazer uma outra coisa, ela acaba se desvencilhando, né? Ela não vai ter aquela paciência de ficar esperando. Então, é muito importante que nesse momento você traga outras alternativas para o seu público. A gente já falou na semana passada que cerca de 60% das pessoas vão continuar comprando no virtual, tá? Então, não se engane em, de repente, querer abrir o seu comércio, querer retomar como se fosse normal, mesmo pós-pandemia, porque muito possivelmente isso não vai acontecer, né? A gente está numa nova realidade, mesmo as poucas empresas assim que eu vi aberta ontem, são empresas que não tinham quase ninguém do lado de dentro, né? São empresas que ainda mantiveram aquele cartaz do delivery na porta, então entregas, motoboys saindo, né? Então é muito importante que a gente encare esse personagem, né? Porque eu creio que muitas pessoas já criaram uma comodidade. Então, isso é a parte mais complicada, né? Por exemplo, quando nós começamos essa pandemia, eu tinha usado pouquíssimas vezes o Mercado Livre. Se eu tivesse contado assim umas 4, 5 vezes, a minha vida toda, eu acho que tinha sido muito. Gente, o que eu usei nesses 4 meses, olha, eu consegui superar o meu próprio recorde quase todos os meses, né? E depois eu comecei a perceber que não era só eu que estava usando o Mercado Livre, tinham outras pessoas do prédio. Então, muitas vezes eu cheguei lá embaixo, né, do meu prédio, e tinham pessoas ali, é Mercado Livre, para qual apartamento? Para o tal, para o tal, para o tal. Então, assim, disputando o mesmo espaço, né? E aí, se você pensar, o iFood, o Mercado Livre, essas coisas são commodities, eles estão ali à espera de atenção, né, disputando a sua atenção. Então, é muito importante que nesse momento você pense como você vai chamar a atenção do seu público, né? E é por isso que hoje nós vamos conversar sobre avatar. Teria pessoas brilhantes que eu poderia convidar para trazer, mas eu entendo que assim, não adianta a gente convidar uma pessoa que vai falar para a gente vamos dizer assim, do meio do assunto para frente, né? Muitas pessoas precisam ali do ponto zero, vamos dizer até -1, dependendo da situação, né? Quando eu comecei a mexer no Mercado Livre, eu não entendia muito bem como é que funcionava. Eu não entendia que
O que era por exemplo, uma entrega full, que você pede até as 5 da tarde de um dia e chega no outro dia no período da manhã, né? Então, são coisas assim que a gente está criando ainda o ritmo, a gente está se adaptando, né? E a gente precisa de vivenciar isso, aprender quando todos estão aprendendo. Porque se a gente deixar para aprender depois que todo mundo já aprendeu, a gente vai ficar para trás, né? Sabe aquele primeiro dia de aula? E ele é tão importante que vocês não têm ideia, né? Porque é no primeiro dia de aula que a gente conhece a professora, que a gente conhece os amigos, que a gente escolhe o local que a gente vai sentar, o posicionamento que a gente quer ter, né? Se nós somos alunos mais visuais, a gente vai querer ter um contato mais próximo com a lousa, com o professor. Se nós somos alunos mais auditivos, a gente vai querer ficar lá no fim da sala, de preferência que ninguém atrapalhe a gente, né? Sabe aquela turma da bagunça? É lá que os auditivos gostam de ficar. Se a gente é mais sinestésico, a gente vai estar mais ali no miolão, né? Então é hora da gente definir qual que é o nosso posicionamento. O que a gente vai querer fazer daqui para frente, né? E é por isso que eu separei aqui algumas informações, até para não esquecer dos pontos mais importantes, porque o Instagram ele tem diversas coisas, diversas. E muitas até já são para pessoas que estão bem mais avançadas nesse conteúdo, tá bom? O que eu vou passar para vocês é do 0, 0, 0, 0, né? É tudo que eu já aprendi, que eu já construí. Já falei para vocês, eu comecei uma página no Instagram do zero e eu já estou fazendo pequenas vendas lá e menos de 2 meses, né? E eu tenho um produto que é um pouco, vamos dizer assim, complexo para vender, né? Porque o meu não é um produto físico, o meu é um serviço. Então, as pessoas primeiro precisam de consumir o meu conhecimento para chegar ao ponto de tomar uma decisão. Não, realmente é isso que eu quero, é isso que eu vou adquirir, né? E para quem tem um produto, gente, é muito mais fácil, né? Semana passada foi muito engraçado porque tá rolando aí no Facebook uns pratos de comida muito diferentes, né? Os restaurantes estão de parabéns, estão dando assim o seu melhor. E tinha uma moça de Peruíbe, pensa, Peruíbe, nós estamos na Praia Grande, a moça está em Peruíbe, e eu vi umas coisas diferentes que ela vendia, e um pão italiano recheado com algumas coisas dentro. E eu falei, caramba, eu quero comprar esse negócio, né? Mas nem olhei. Sabe quando você está acostumado com o Mercado Livre, que você aperta lá o botão e você logo quer que o produto chegue? A gente está se tornando um tanto quanto imediatista, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. E aí eu vi aquela comida maravilhosa num horário assim de fome, eu pensei, caramba, eu vou comprar isso aqui e vou comer no almoço. E aí eu levei ali uns 3, 4 minutos, né, interagindo com aquela postagem, tentando verificar o que era, né, de verdade. E aí eu chamei a pessoa, em 2, 3 segundos, mais ou menos, a vendedora me falou, Veridiana, a gente não entrega na Praia Grande. Gente, foi uma decepção tão grande que vocês não têm ideia. E a gente está falando da venda de um produto, né, que é muito mais fácil. Por isso que eu estou dizendo para vocês, eu creio que ela deva ter postado umas 2 vezes no máximo, talvez 3 em todo esse tempo, e eu já tinha visto diversos comentários elencados ali abaixo, né? Então, quando eu falo para vocês que tem um mundo de oportunidades na internet, é, pode ser assim uma fração de segundos, de repente você já tem ali um público gigante que já está amando seu produto. E ela falou, quando você estiver próximo a Itanhaém ou de repente a Peruíbe, me liga que eu vou até o local que você estiver para te entregar. E a gente já estava até combinando, né? Porque eu fiquei louca, eu achei o produto muito bonito, né? Embora seja comida e tenha que ser consumido no mesmo dia, provavelmente, porque são coisas frescas, né? Pão feito em casa e tudo mais. E eu pensei, caramba, eu tenho que ir a Peruíbe só para poder consumir aquela comida. Então aquilo ficou registrado na minha mente, né?
E eu creio que quem está ouvindo aí você, quem está te vendo no Instagram, provavelmente vai querer muito seu produto, muito, né? Esses dias também aí para trás, acompanhei umas 2, 3 postagens de uma moça que vende brincos. E qual que era o chamado dela? E no Insta, tá, gente? O chamado dela era para que você fique bonita na sua live, entre em contato conosco. É uma coisa que a gente nunca pensou em fazer. Então, quem tem aí loja de roupa, loja que venda sapato, gente, começa a pensar nisso, né? De repente você está ali querendo vender sapato, só que não é o momento. Quem sabe trabalhar com joias, semi-joias, você troca um pouquinho por um tempo e depois você volta para aquela área que você domina, tá? Então vamos lá, vamos aqui algumas recomendações do nosso Instagram. Lá no nosso Instagram, a gente tem, quando você clica no seu perfil, aquela bolinha que tem do lado, né, supostamente, ou tem a sua foto ou tem a foto da sua empresa. No meu caso, tem a minha foto, tá, gente? Porque o que eu vendo é consultoria, então a pessoa tem que ver algo concreto para realmente ela poder comprar, tá? E eu estava olhando esses dias lá e tentando criar estratégias, né, para esse público que está entrando, que está me surpreendendo muito, né? Porque o meu público é um público que vai dos 13 até os 18 anos de idade ou dos 28 em diante. E de repente eu comecei a me deparar com um público de 18 anos de idade, que é um público que muito pouco eu atendi e muito pouco eu tive contato também, tá? E aí lá nessa parte nós temos um tópico que são vários gráficos, né? O desenho de vários gráficos. Você vai clicar no seu perfil, aí tem 3 linhas, você vai clicar nessas 3 linhas e ele vai aparecer alguns conteúdos ali para você escolher e interagir com o Instagram. O primeiro, dentro desse gráfico, chama-se conteúdo. Então, a gente precisa saber se o conteúdo que nós estamos postando, ele é um conteúdo relevante. Esse é o primeiro passo, né? Isso, vamos dizer assim, tem que ser uma preocupação nossa, né? Então, aquele conteúdo que eu estou postando é um conteúdo relevante? Que público que está atingindo? Muitas vezes vocês vão se surpreender como eu, tá? Porque esse público do Instagram era um público que eu não pegava. Então, eu estou começando a mudar todas as minhas estratégias para poder atender esse público. Tudo bem? E aí eu comecei a analisar, fazer uns conteúdos programados para esse tipo de público, tá? Então, o que eu tenho lá dentro do conteúdo? Eu tenho atividade, gráfico dos dias, os melhores horários para eu postar, gente, isso é super interessante. Quando eu comecei a postar no Instagram, eu lembro que eu postava, vamos supor, às 9 da manhã e ao meio-dia, que é o que todo mundo faz, tá? É o habitual de quem está iniciando no Instagram, né? É a primeira porta que você abre porque você não tem um behavior formado do teu cliente, né? O behavior é o comportamento que aquele cliente vai ter naquele local, tá? Você não tem nada disso desenhado. Então, eu comecei a formar esse behavior do pessoal que frequenta o meu Instagram, vamos dizer assim. E a primeira impressão que me ficou é que eu tenho um público muito maior do que eu podia imaginar, né? Então, de repente, você acha que no seu comércio só vão mulheres ou só vão homens. Tira isso da sua cabeça. A internet tem infinitas possibilidades. Já vamos começar a trabalhar com isso, tá? Dentro aí do gráfico dos dias, a gente tem uma separação. A primeira parte são os melhores dias de postagem. E o Instagram já traz tudo isso muito definido para vocês. Isso é a parte mais bacana de tudo, né? Ele traz tudo pronto. Então você só precisa de fazer análise, ser bom de gráfico, tá? Eu vou dar aqui vamos fazer um overview. A gente vai falar um pouquinho sobre gráfico para vocês conseguirem entender.
entender, muitos já estão até habituados, né, gente, com gráfico. A gente só vai entender a ferramenta do Instagram, tá? Gráfico é uma coisa que a gente aprende lá na escola, né? Todo mundo consegue trabalhar facilmente com gráfico, mas a gente tem algumas coisas ali que a gente precisa de entender como é que funciona. Muitas vezes o Instagram vai trazer assim para vocês que o melhor dia é sábado e domingo. E aí você vai falar, tá, mas o melhor dia é sábado ou o melhor dia é domingo? Aí depende, você vai ter que dar uma olhada nas tuas postagens. Quais os dias que você postou? De repente você postou um vídeo no domingo e a pessoa ela tá meio assim. Domingo é aquele dia do cansaço, né? Que a gente não quer fazer nada, a gente já tá mais esgotado. E aí o que que a gente faz? A gente prefere ficar ouvindo. Então, muitas vezes a gente está ali na cozinha, está fazendo um almoço e está prestando atenção em alguma informação. Isso é muito bacana, né? Então você tem que variar um pouquinho os teus conteúdos entre coisas faladas, né, entre vídeos e postagens. E você tem que fazer uma separação nessa parte, tá? Então, o que eu comecei a perceber analisando o meu público? Que dia de sábado eles consumiam o que eu escrevia. E, nossa, eu escrevo muito pouco durante a semana, né? Depois a gente vai até ter um ponto aqui lá no finzinho, vocês vão entender o porquê de escrever pouco, né? Porque esse não é o propósito do Instagram. O Instagram você tem que fazer menos com mais, tá? Então, eu tenho ali alguns vídeos que eu vou postando ao longo da semana, né? Algumas lives, e eu percebi que alguns temas dão muito ibope e outros dão médio ibope, né? Então, eu já sei o que o povo está querendo consumir mais. Isso é muito legal. Então, por exemplo, se você vende calça e blusa, de repente as pessoas estão clicando mais lá em blusa. E por que será que elas estão clicando mais em blusa? Porque tá tendo um monte de live no momento, colar, de repente um brinco, um óculos diferente aí para quem trabalha com ótica, algo que chame mais atenção ou que gere de repente mais personalidade, né, para quem está falando. Então são coisas que vocês têm que pensar ao interagir, tá? Uma outra coisa que é muito importante a gente comentar é que o post que você faz não é para você, é o post para quem vai te ver. Então, às vezes, você gosta muito de falar, de repente, sobre looks, né? E você quer muito falar sobre uma composição de roupa, uma escala de cores que fica perfeita, por exemplo, numa pessoa morena, ou numa mulata, ou de repente numa pessoa negra, uma combinação de maquiagem, ótimo. Só que a gente tem que entender o que esse público está querendo consumir mais. Então, quando nós estamos na formação do behavior, que a gente está querendo conhecer, a gente está com sede de entender o que o nosso público está procurando de verdade, é nesse ponto que a gente vai tocar. A gente vai falar um pouquinho sobre cada assunto que nós temos, aqueles que nós gostamos de abordar, que supostamente a gente aborda muito bem sobre aqueles determinados tópicos, mas muitas vezes não é o que o seu público está buscando, não é o que o seu público está querendo consumir, né? Eu tenho uma revendedora que vende batom para mim, na verdade são duas, tá? Elas não me permitiram falar o nome delas, mas assim que elas me permitirem, eu vou falar para vocês. Elas acompanham as lives e falam: oh, agora está melhor com tal batom, agora está melhor com tal. E isso é muito bacana, né? Porque às vezes você erra na cor, fica aquela cor com aspecto morto, parece que você teve uma semana muito cansativa, que você está exausto, né? Então eu estou acompanhando muito essas tendências, coisas que eu nunca me liguei, né? Então, se você me perguntar hoje o que você acompanha de make, eu acompanho batom, olhos não, né, gente? Porque eu estou o tempo inteiro de óculos. Quando a gente faz live, não dá, a gente tem muita iluminação em cima, refletor, e tudo isso melhora muito a qualidade, né, do nosso trabalho, além de microfone, entre outras coisas que a gente utiliza para levar melhor qualidade para os nossos ouvintes. Então, são pequenos detalhes, né, que a gente tem que se ater.
Então, muitas vezes eu estou falando de make, mas eu estou falando, por exemplo, vender uma sombra para quem usa óculos, talvez não seja tão bom, né? A gente tem que pensar nesses detalhes. Isso são detalhes estratégicos, tá? Depois, a gente vai ver os dias da semana que essas pessoas estão interagindo mais com a gente. Pode ser que você tenha postado ali uma ou duas coisas que deram uma baita de uma audiência. Continue nessa frequência, é isso que seu público quer ver. Quando você criar o seu público, e você tiver uma noção do que você tem que oferecer para eles, o que eles estão curtindo mais, o que eles estão interagindo mais, o que eles estão seguindo mais, o que eles comentam mais, é o momento de você começar a construir só coisas em cima disso, né? Como eu falei para vocês, eu tenho loja de roupa, loja de sapato. Só que se eu não fico em pé para fazer uma apresentação, isso para mim não é um atrativo. Então, de repente, eu estou amando a sua loja. Tudo bem, Antônio? Seja bem-vindo. Antônio entrando aí, dando os parabéns para a gente. Muito obrigada. Então, se você conseguir criar esse atrativo para você fazer um link com o cérebro do seu cliente, semana passada nós falamos que a comunicação tem 3 estágios, hein? O estágio ouvido-ouvido, onde você está ouvindo ali o que o seu cliente está falando para você e você, por enquanto, você ainda não atingiu a venda, tá? Depois você tem aquele estágio coração-coração, quando vocês se conectam, né? Quando você já é parte daquela pessoa, você vai para casa pensativo, poxa, eu preciso tanto desse produto. Antônio aí trabalha com seguros, já vendeu para a gente, nós somos clientes dele. Vi aí a Júlia aparecendo, a Júlia cria também os nossos perfis aí, né, para o Insta, cria as nossas interatividades do site. A Sila Comunicações, gente, show de bola, pode procurar o Jean. Jean trabalhou com a gente, foi nosso professor, mestre da comunicação, muito bom os trabalhos dele. Júlia foi nossa aluna, lançando uma aluna, hein? Que chique. Foi aluna do Jean, inclusive. Então, você vai vendo que as peças elas vão se conectando, né? Quando você consegue tocar o coração do seu cliente, quando você passa do ouvido para o cérebro, o cliente começa a pensar em você, mas ele ainda está amadurecendo a ideia, vamos dizer assim, né? Ele está conectado com você, não vou dizer emocionalmente, tá? Vamos colocar que nesse estágio ele está conectado com você racionalmente. Ele já entendeu o seu produto, ele sabe o que você vende, ele precisa disso. Só que agora você precisa de atingir o que? O coração dele. E essa é uma das partes mais difíceis. Para isso, você vai ter que fazer diversos estudos, né, daquele comportamento humano. Eu vou dizer para vocês que isso é um pouco fácil, né, para mim, porque eu trabalho com pessoas há 22 anos quase, desde que eu me entendo por gente, né? Os meus pais vieram do comércio, a minha mãe veio do comércio, então eu já atendia em loja desde pequena, né? Então isso para mim é muito fácil. Mas quando a gente fala de números, né? Por exemplo, hoje eu não tenho como falar com o meu cliente ao vivo, eu tenho que falar com ele através de uma câmera. Só que eu tenho que gerar nele os mesmos sentimentos que eu estou gerando agora. E se eu não conseguir fazer isso, se eu não conseguir atingir o coração dele, ele não compra. Deu para entender? E é assim que a gente tem que pensar. E para isso a gente vai ter que estudar história, a gente vai ter que estudar o comportamento, a evolução tecnológica. A gente vai ter que estudar o que muda depois da pandemia, o que permanece, o que não permanece, o que o cliente gostou, o que o cliente não gostou, o que não está tendo interação, não está legal, né? Outro dia eu coloquei um post, tem acho que 2 dias, né, mais ou menos, coloquei um post no Insta sobre funcionários de Libra. E comecei por mim, né, gente? Logicamente, porque eu me conheço bastante, tá?
Se eu tiver errada, aí quem me conhece, pelo amor de Deus, depois olha lá o post e fala, Veridiana, você está totalmente errada sobre você. Mas eu coloquei lá e eu falei, eu vou colocar porque a gente está lidando com muitos líderes, com muitas pessoas diferentes, né? Vários coordenadores me procuram. Olha, como é que eu faço para ter mais liderança, de repente, numa fase de pandemia, onde eu estou com pouco contato com uma pessoa que está abaixo de mim, que eu estou liderando. E aí a gente vai moldando, né, esses estados mentais, vamos dizer assim. E aí eu coloquei isso e, olha, verdadeiramente me surpreendeu, porque até pessoas que não eram do signo de Libra começaram a acessar e me mandar um monte de informação e falavam, nossa, realmente, olha, isso aqui é muito parecido com você. Até eu tive numa live um ex-chefe meu que entrou, depois em outra live, um outro ex-chefe de um outro local que eu trabalhei, e que falou para mim, gente, você se descreveu assim perfeitamente, as coisas boas e as coisas ruins. Então, que tal você conhecer o seu cliente, de repente, através dos signos? O que eles gostam de fazer? Como é que você venderia aí para um signo de Libra, para um signo de Touro? Não sei. Quem sabe aí seja uma oportunidade para vocês conseguirem interagir aí com o cliente de vocês. Para mim, deu resultado, né? Depois, a gente vai ver um pouquinho sobre o alcance. Como é que está o alcance aí das tuas postagens? O que você está agregando dentro das tuas postagens? E aí a gente tem que pensar como que está teu conteúdo, né? O teu conteúdo é escasso, o cliente não vai encontrar de jeito nenhum, ou ele vai ter que procurar em diversos lugares para montar uma peça, ou de repente teu conteúdo está muito vasto, qualquer esquina que você vai, você encontra, né? Se você está produzindo esse conteúdo, vamos pular desse barco aí, porque esse barco está errado, tá, gente? Conteúdo que todo mundo faz, sabe aquele remédio que resolve todas as dores, todos os problemas, resolve para caspa, para unheira, para de repente pé de atleta, resolve para tudo? Não resolve para nada. Tira isso da sua cabeça, tá? Você tem que ter um conteúdo que resolva, no mínimo, 10 problemas do teu cliente. Você tem esse conteúdo? Então, bacana. Continua nessa pegada. Você vai se dar muito bem, tá? Então, você tem que ter pelo menos algo que resolva 10 problemas do teu cliente. Se o teu conteúdo não está resolvendo, no mínimo, 10 problemas do teu cliente, ele não é um conteúdo relevante. Arranca ele de lá. Ou melhor, vamos deixar ele lá para ele fazer sombra para os demais, tá? Às vezes é importante você ter esses comparativos, essas disparidades, para você poder entender um pouquinho mais do marketing digital. De repente você vai pensar assim, poxa, quando eu comecei a postar isso aqui, olha o resultado que dava, nossa, como era ínfimo, era muito pequenininho, e de repente, que resultado que eu estou tendo com isso aqui. E às vezes é um negocinho pequenininho. Foge de promoção, porque quando a pandemia acabar, o teu cliente vai te lembrar pelo quê? Pelo menor preço que você pode vender. Ele não vai querer pagar mais pelos seus serviços, né? Tem muita gente que está correndo para promoção. Fuja disso antes que seja tarde, porque depois você não consegue reverter. Uma coisa que eu aprendi logo que eu virei empreendedora é que quando você vende por um valor muito baixo, as pessoas te procuram imediatamente, você consegue muito cliente. Só que depois, quando você sobe o preço, você perde todos que você conseguiu. Olha aí, que situação, né? E aí, para você dar uma guinada, você dar um giro, vai demorar muito mais tempo. Muito mais tempo. Estou falando para vocês, eu montei um perfil do zero no Insta, eu já estou com quase 3.000 pessoas, né? Com 10.000, você consegue abrir aquela abinha, sabe? Clique aqui para cima, arraste para cima. Quem sabe daqui a uma semana, 2 semanas, a gente já não esteja aí nesse top 10, né? Não sei, vamos ver, vamos postando lá. O que vai dando certo, eu vou contando para vocês, tá bom? Então, vá percebendo aí as suas melhores postagens,
os seus melhores horários, manhã, tarde ou noite. O que eu tenho percebido? Que o público que consome o meu conteúdo é um público que consome do meio-dia às 9 da noite. Essa é a minha percepção, tá? Pode ser que daqui a um mês, uma semana, 10 dias, isso mude, tá? Lembra que quando eu falei para vocês que quando eu iniciei, o meu público tinha quanto tempo lá? Que horas que eles consumiam? Às 9 da manhã e ao meio-dia. Às 9 da manhã, porque a gente já acordou, já tomou café, muitas vezes a gente já está indo para o trabalho, e aí a gente consome alguma coisinha ali nova, tá? E depois, no período do almoço, porque nós almoçamos, estamos mais tranquilos, né? E aí a gente quer consumir alguma coisa diferente. Então, meio-dia também é um horário bem legal. Ou então eu consumo naqueles 5, 10 minutos que antecedem a refeição. Isso também é muito interessante, tá? Então, pensem aí na estratégia de vocês, como que vocês vão fazer. Por exemplo, quem trabalha com confeitaria deveria de produzir conteúdos próximos ao horário do almoço. Por que eu vou dizer isso para vocês? Porque geralmente, quando você está postando conteúdo de sobremesa, que horas que a pessoa vai consumir? Depois que ela terminar de almoçar. Então, aí é o horário que ela vai ligar para o iFood, é o horário que ela vai consumir seu produto. Pensa nisso, tá? Todo público, ele tem que vir estrategicamente. Se ele está vindo aleatoriamente, vai ser muito difícil você controlar tudo isso na plataforma, tá? Outra coisa muito bacana, quando você clica no coraçãozinho, ele sempre vai trazer para você as pessoas que menos você interagiu. Isso também é essencial. Por quê? Porque você vai entrar e vai ver o que a pessoa consumiu. Porque muitas vezes ela gostou ali de 1, 2 posts seus, mas aquilo ali não vai levar a nada, né? Ela gostou, interagiu, compartilhou. Será que é legal você continuar mantendo essa pessoa no teu canal? Será que não é legal você estudar o perfil dessa pessoa para ver o que mais que você pode oferecer para ela? De repente, você pode oferecer muito mais coisas. Você está oferecendo muito pouco. E é por isso que ela está largando, né? Ela está indo embora. Você vai perder aquele cliente. Então, que conteúdo que eu poderia adicionar mais? Quantos clientes, quantos seguidores eu estou perdendo pelo mesmo motivo? Porque eu não tenho um conteúdo adequado para ele, né? Que nem eu falei para vocês, eu nunca tive um público de 18 a 24, 25 anos de idade, é um público que eu estou descobrindo. Só que quando a pandemia terminar, eu já sei que esse público está interessado. Olha que legal, é mais um público que eu vou poder atender. Tudo bem? Depois, a gente tem os dados, né? Vários dados ali que o Instagram vai informando. Então, por exemplo, vamos dar aqui um exemplo bem simplesinho, tá? Bem iniciante. Ele vai te dizer de onde que o seu público vem. E para minha surpresa grandiosa, o meu maior público hoje é do Rio de Janeiro. Aí você vai me perguntar, Veridiana, quantas vezes na vida você palestrou no Rio de Janeiro, atendeu alguém do Rio de Janeiro? E eu vou te falar pouquíssimas vezes, tá? Que eu me lembro, eu dei uma palestra no Rio há muitos anos atrás, já até perdi as contas das datas, né? Hoje eu fiz um post lá no Insta, estava procurando alguma coisa, porque hoje é dia de TBT, né? Então, eu estava procurando alguma coisa assim bem antiga, de quando eu dava treinamento ainda. E aí eu encontrei lá uma foto da época que eu dava treinamento no banco. Eu ainda nem estava na consultoria. Gente, isso deve ter uns 12 anos, no mínimo. E aí eu falei, nossa, eu vou postar isso aqui. Aí estava tentando criar um texto, o que eu poderia linkar com aquilo, né? Porque muitos daqueles alunos foram meus alunos novamente e novamente, e muitos ainda me procuram hoje. Então, de repente, não é porque o tempo passou que o seu cliente deixou de utilizar o seu serviço. Ele só vai utilizar de uma maneira diferente. Então, você tem que pensar nisso, né? E aí, naquele momento que eu postei, ainda não postei no Face, vou postar agora à noite.
Alguns ex-alunos meus falaram: nossa, você encontrou essa foto e foi fulano que bateu e foi o outro que comentou. Caramba, a gente está encontrando a turma toda. E aí eles falaram: poxa, você poderia vir para São Paulo para dar um treinamento para a gente, né? Então são assim coisas pequenas, são detalhes que você acende lá uma chama que você nem imaginava, né? E muitas dessas pessoas hoje já estão com uma carreira formada. Então, poxa, que bacana, né? Mas de repente está faltando algum conteúdo, alguma coisa na vida dessa pessoa que ela ainda não conseguiu alcançar. Não sei. Então, são coisas aí para a gente pensar. Não abandone seu público antigo, não, tá? Olha, 12 anos, hein, gente? O que eu estava fazendo há 12 anos atrás? Meu Deus do céu, já passou tanto tempo. Vamos parar com essa história que a gente começa a falar da nossa idade, né? Isso não é muito bom, não. Então, dentro do nosso público, como eu falei aí para vocês, o meu maior público hoje no Brasil está no Rio de Janeiro, Recife e Salvador. Olha, a galera de Salvador aí curtindo loucamente, né? Quem sabe não rola uma palestra aí depois da pandemia? Ninguém sabe. Então, são coisas aí que eu já estou pensando, né? O outro falou lá para mim, lança um e-book na Amazon. Vamos pensar, são hipóteses. Eu já até construí a capa do livro, mas ainda não cheguei ainda nos finalmente. Ainda tô desenhando, vamos dizer assim, que eu estou semeando isso aí, tá? Mas tem outras possibilidades. Depois, aos poucos, eu vou comentando sobre essas possibilidades com vocês, tá bom? Conforme a gente for avançando na matéria. Depois de ver quem está deixando de seguir, por que está deixando de seguir, que conteúdo que está faltando, que conteúdo que está muito vasto, você precisa de dar uma cortada, uma reduzida, senão você vai ter problema, né? Porque você pode estar também falando demais, e aí quem fala demais vende de menos, tá? Toma cuidado com esse detalhe. Faixa etária, já falei para vocês que eu descobri um público que supostamente não era o meu público, né? Isso foi super inusitado aí para mim. Então, é uma coisa que vocês também precisam de pensar. Homem ou mulher? E aí vem um grande problema. Hoje eu estava analisando lá o meu Insta de trabalho, né? Porque tem a minha página pessoal, mas pouco eu faço postagem lá. E tava lá 51% a 49%. Eu não sei se isso me deixa triste ou se isso me deixa alegre. Porque assim, se tá quase 50%, 50%, é porque tá chegando bem nos dois públicos, né? Mas de outra forma, vamos imaginar que eu só vendesse um produto para pessoas do sexo masculino. Isso seria uma complicação para mim, porque o meu público está meio a meio. Então, para quem que eu vou vender? Aí eu já tenho que começar a criar estratégias. Ah, vai vender para o pai, vai vender para o namorado, vai vender para o melhor amigo. Não sei. São situações que a gente tem que pensar, tá? Porque quando a gente está com um público meio a meio, é ótimo e pode ser ruim também. Porque se a gente só vende produto para mulher, o que a gente vai fazer com o homem? Então a gente tem que arrumar soluções aí para a gente não perder esse público meio a meio, tá? Isso foi uma coisa também que eu fiquei um pouco espantada, porque lá na escola o meu público sempre foi mais feminino, sempre, 90% das vezes. Aí depois de um tempo estourou o público masculino, aí começou a vir bastante gente do sexo masculino. Mas agora tá meio a meio. Eu já tenho que começar a pensar em outras estratégias. Outra coisa que eu vou falar para vocês que me surpreendeu bastante, eu tenho muito seguidor da Nigéria, muito seguidor. Eu tenho muito seguidor do México, do Peru, da Argentina. E eu nunca interagi com essas pessoas. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a colocar posts no meio da semana em inglês, em espanhol, né? Então eu comecei a interagir também com esse pessoal, porque se eles estão lá, eles não estão lá à toa.
Se eles são meu público, fazem parte da minha composição, supostamente em algum momento eu posso vender alguma coisa para esse público. Então eu comecei também a criar estratégias. Aliás, numa live na semana passada, se não me falha a memória, no começo dessa semana, entraram diversas pessoas que só falavam inglês. E as pessoas colocaram lá em English, please. Só que assim, eu não posso abandonar o público que eu falo português para, de repente, deixar eles de lado e colocar um outro público, tá? Então, eu fiz ali uma interação, de repente, de interação com esse público, que é um público que eu não tinha observado ainda que me seguia. Então, quem sabe lá na frente eu não comece a criar um produto para essas pessoas, né? Aí, para quem mora na Nigéria, tem que ser de repente, um conteúdo em inglês. Quem mora na Argentina, no Peru, no México, um conteúdo em espanhol. Ainda estou pensando em alguma coisa. Gente, o restante vai ficar para a próxima semana. Que triste. O nosso programa já está acabando. Nossa, que passa tão rápido, né? A gente se sente em casa. Próxima semana eu comento mais algumas estratégias que estão dando certo aí comigo no Instagram. Aproveita, corre lá no Insta e curte Veridiana Julião Duarte. Julião com a O tio, tá, gente? Tiveram muitas pessoas na semana passada que falaram: eu não consegui te encontrar. Veridiana Julião Duarte, tá? É Julião com a O tio. Segue o nosso conteúdo, passa para aquele seu amigo que está com dificuldade, que não consegue arrumar emprego. Lá, tudo sobre carreira. Aqui, tudo sobre empreendedorismo. Aqui, todas as quintas-feiras, às 21h, vai acompanhando a nossa hashtag aí ao longo da semana, saindo da crise. Logo, logo a gente vai estar num outro mundo, né? Bem diferente. Então, aproveita para implantar esses novos conhecimentos. Volta aí o vídeo quantas vezes vocês acharem que é necessário para que vocês consigam interagir com o público de vocês. E depois me conta o resultado, tá bom? Gente, muito obrigada, uma satisfação enorme estar aqui com vocês, essa permissão de vocês para entrar na casa de vocês. Muito obrigada e uma ótima noite para vocês. Tchau, tchau.